A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos. Deus abençoe você e a sua família, tudo bem? Bem, vamos lá. Para quem não conhece, essa apostila do Seminário Apocalipse Simplificado, você deve baixar gratuitamente. Orientamos você a baixar, imprimir, encadernar, fazer as suas anotações, suas correções, seus acréscimos, tá? Conferir sempre nas Sagradas Escrituras e compartilhar com outros irmãos. Os direitos autorais estão reservados para curso bíblico online. É proibido você fazer uso dela para fins comerciais. Você deve distribuir livremente, sempre de forma gratuita, sem modificar o conteúdo do material. Precisou entrar em contato? Entra nesse e-mail aqui, contato@cursobiblicoonline.com.br. Sem demora, vamos partir para a nossa aula. Ok? Bem, está escrito aqui aula 9, porém eu não sei se eu vou manter a numeração no vídeo dessa aula 9, tá? Provavelmente a gente muda ela para aula 4 ou terceira aula. Vamos lá. A ira de Deus, olha que tema legal. A ira de Deus jamais cairá sobre a igreja. Olha que legal esse tema, hein? O nosso Senhor, e eu concordo, a ira de Deus jamais cairá sobre a igreja. O nosso Senhor, nosso, olha que coisa linda, é nosso. Senhor, quer dizer que Ele é nosso dono, nosso proprietário. Eu não mando mais no meu nariz, Ele manda na nossa vida. Nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Cristo é ungido, Jesus no hebraico é salvação, está relacionado, salvação. Então Jesus Cristo nos livra da ira futura, certo? Ou seja, o nosso Senhor e Salvador nos salva da ira futura. Afinal de contas, de que Ele está nos salvando? Exatamente da ira de Deus, tá bom? Então vamos lá, olha que coisa linda. Vamos começar aqui. Alguns versos que são... Alguns irmãos entenderam muito bem esse estudo que a gente está fazendo desde o princípio, porém, esses versos aqui deixaram eles assim com a pulguinha atrás da orelha. A gente vai procurar ajudar esses irmãos agora, tá bom? Então, esses versos são Romanos 5:9, que fala: logo muito mais agora depois de convertidos, né, seremos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos por ele da ira. Então, aqui está falando da ira de Deus. Primeira aos Tessalonicenses 1:10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, Jesus, né? A quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, ira futura, também fala da ira. Primeira aos Tessalonicenses 5:9-10, porque Deus não nos destinou para a ira, claro que não. Então aqui fala da ira também. Mas para a aquisição da salvação, ou seja, ele vai nos salvar da ira de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então, esses 3 versos falam da ira de Deus. Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Aqui não está falando especificamente da ira de Deus, não tem essa palavra. Tá? E nós vamos ver o que esse verso está dizendo, porque algumas pessoas dizem que aqui está falando que guardar da hora da provação, que está escrito aqui no português, significaria então a igreja ser arrebatada. Será que é isso que está escrito? Vamos lá, começando desse verso. Um detalhe para fixar: a ira de Deus jamais cairá sobre a igreja. Deixa isso claro, a ira de Deus jamais cairá sobre a igreja. Vai reforçar, tá bom? Então vamos lá. Baseado nisso aqui, a ira de Deus jamais cairá sobre a igreja. Vamos ler Apocalipse 3:10. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Bem, essas duas palavras no texto grego é a mesma palavra, exatamente a mesma palavra. Então vamos pegar um princípio. Para quem afirma que esse texto está falando de arrebatamento, quando fala eu te guardarei da hora da provação, vamos mudar então a palavra. Eu te arrebatarei ou eu te retirarei da hora da provação. Vamos ver se dá certo? Já que as duas palavras é a mesma, então vamos ler. Porque retiraste a palavra da minha perseverança, também eu te retirarei da hora da provação. Dá certo?
Não. Guardar a palavra é guardar dentro do coração. Você não guarda algo do lado de fora, você guarda dentro. Então, porque você guardou a palavra, segurou firme a palavra da minha perseverança, da paciência. O que é perseverança ou paciência? A capacidade de você sofrer sem você perder sua fé. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Vamos ver esse verso ponto a ponto. Aqui eu coloquei duas versões para comparar. Almeida Revista e Atualizada, versão Almeida muito boa. As versões Almeida Revista Atualizada, Almeida Revista e Corrigida e Almeida Corrigida e Fiel. E também peguei uma versão tradução brasileira 1917. Não é a tradução brasileira de 2010. Embora nesse verso não vai mudar nada, mas a tradução que eu peguei é a 2017, antigaça, muito boa. Naquela época, essa tradução boa, tá ok? Eu acredito que você acha da tradução brasileira 1917 para comprar. Embora ainda agora que eu sei que aparece ainda para vender as versões 2010, mas eu não estou indicando essa, eu estou indicando a 1917, tá bom? O que acontece? Não aconteceu aqui um erro de tradução, quero deixar isso bem claro. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Por que eu comparei as duas? A primeira diz o seguinte: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Essa é a tradução mais comum. Não está errada, tá? Porque você vai ter aqui, antes dessa... Se você olhar essa palavra "dar" aqui, ela pode ser, ela é essa palavra aqui no grego, ek, que significa de dentro de ou por fora de. Então, nenhuma das duas traduções estão erradas, porque a outra vai dizer o seguinte: visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Quando você entende que a palavra guardar está relacionada em você guardar algo dentro, e aqui também, que é a mesma palavra, tá ok? Então vou circular, guardar aqui, ó. Então você entende que, isoladamente, o da ou na está correta a tradução. Mas quando você coloca dentro do contexto, você entende que essa versão aqui, quando fala que vai te guardar na hora e não te guardar daquela hora como se estivesse te extraindo, te retirando daquela hora, daquele momento, essa tradução está mais correta nesse caso. Não tem nenhuma das duas que está errada. O que eu quero dizer é isso. Se você pegar literalmente e traduzir palavra por palavra, as duas estão corretas. Mas, quando você faz uma leitura aguçada sobre cada palavra, você vai ver que a palavra na é mais correta. Por exemplo, tem uma tradução recente que é a nova tradução na linguagem de hoje. Também vai aparecer na. Tá ok? Só uma referência para você ter. Tem outras também, várias outras, tá? Para você entender que aqui não está falando supostamente de te guardar da hora no sentido de te retirar dali. Não faz sentido. Mas no sentido de te guardar naquele momento. Vai guardar o seu coração em Cristo. Tá ok? Você vai ver isso, vai ficar mais claro na próxima agora. Próxima parte. A palavra guardaste, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para experimentar os que habitam sobre a terra. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Vamos ver. A palavra guardar, que aparece aqui e aqui, é a mesma, téreo, significa atender cuidadosamente, tomar conta, guardar, manter alguém, está faltando um M aqui,
Manter alguém no estado em que ele está. Observar. Ou seja, essa palavra em momento algum tem o sentido de retirar a pessoa, mas é de guardar mesmo no estado em que ela está, firme na fé. Está entendendo? Deus vai te preservar naquele momento. Você não vai perder a sua fé. É isso que está falando. Ou seja, essa não se aplica dentro do texto e nem do seu contexto. Por quê? E eu não estou fazendo crítica ao tradutor, teve um trabalho brilhante. Como eu já deixei claro, tenta você fazer uma tradução, só para você entender. Só de você começar a traduzir a primeira palavra da Bíblia, você já vai começar a ter várias opções, né? Então, se for pegar o pé da letra, a tradução ela aceita as duas traduções, tanto dentro ou fora, tanto faz. Mas, aqui dentro do contexto imediato, onde fala guardar, está relacionado a manter alguém no estado em que ele está. Qual é o estado que ele está? Ele guardou a palavra da paciência ou da perseverança, que é a mesma coisa. A sua capacidade de sofrer sem perder a fé. Você perseverou e Deus vai te guardar em perseverança e em fidelidade. Porque, afinal de contas, aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. É isso que ele está falando. Vamos lá que tem mais coisa interessante nesse texto. A própria palavra perseverança e paciência. Hipomone. Estabilidade, constância, tolerância, que vem da palavra hipomeno. Ficar, permanecer, não retirar-se ou fugir. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, estabilidade. Então você vê que aqui não é guardar da hora, mas guardar na hora. Da mesma forma que você guardou, eu te guardarei. Da mesma forma que você guardou a palavra dentro de você, eu vou guardar você dentro dessa situação, dentro dessa provação, eu estou com vocês e vou manter vocês. O que é a palavra da paciência ou perseverança? Será que dentro do Apocalipse fala essa palavra de novo? Vamos pesquisar? Tem mais uma palavra ainda para a gente analisar. Eu te guardarei na hora da provação. Por que é na hora da provação? A palavra provação aqui é peirasmos. Significa teste, prova, tentação, experimento. Então vamos lá. Visto que guardaste a palavra da minha paciência, também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para provar os que habitam na terra. Será que guardar aqui é guardados ou tirados? Essa palavra é usada por Paulo quando ele diz: combati o bom combate, ou seja, eu guardei a palavra da paciência. Combati o bom combate, é isso que ele fez. Acabei a carreira e guardei a fé. Será que Paulo está falando assim, eu retirei a fé? Não. A palavra guardar ali, que é a mesma palavra, no grego, dessa aqui, ó, de Apocalipse, é guardar a fé dentro de si e não deixar ela escapar. É o contrário. 1 João 3,24. E aquele que guarda os meus mandamentos, guardar é retirar? Não, guardar é manter ele firme. Entendeu? Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que guarda os meus mandamentos, nele está, em Cristo, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Vamos mais um pouquinho. Essa palavra paciência, que você guardou nesse, né, que está falando, o que significa? Hipomone. Se alguém leva... olha onde que vai aparecer ela em Apocalipse 3:10, Apocalipse 13:10 e 14:12-13. Se alguém leva em cativeiro, encativeirá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Quem são santos? Quem são os lavados e remidos no sangue do Cordeiro.
Não existe outra classe de santos. Aqui está a paciência. Guardou a palavra da minha paciência. E aqui está a paciência, quando está falando de perseguição, de espada, cativeiro, morte. Apocalipse 14 também fala, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardei a fé. E ouvi uma voz do céu que dizia, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os seguem. Entendeu agora? Então esse verso, em momento nenhum, está dizendo um suposto arrebatamento para não passar por prova. Ah, pastor, mas ali é a igreja de Filadélfia. A gente vai ver sobre isso. Aí as pessoas pegam aquele texto e dizem o seguinte, que ali está te livrando da grande tribulação. Mateus 24, 21 diz o seguinte, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. A palavra tribulação é lipsis, ato de pensar, prensar, pressão, opressão, aflição, às vezes era traduzida por aflição. Tribulação, angústia. Bem, vamos lá. Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Primeiro, aqui em Mateus 24, está dizendo o seguinte, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Só que no segundo texto que eles usam, para falar que está relacionado lá, porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei da hora, que eles gostam de usar a versão da hora, da provação. Mas espera aí, a palavra tribulação é lipsis. Tribulação, ato de prensar, pressão. Já aqui, se você olhar Mateus 24, verso 29 até o 31, você vai ver que Jesus só vem com os seus santos anjos nas nuvens, exatamente como no arrebatamento, somente após a tribulação daqueles dias. Após a tribulação. Como é que ele te tiraria da hora da tribulação? Está escrito que ele vai tirar da hora da tribulação? Não. Está escrito que ele vai tirar da hora da provação. Veja bem que é bem diferente. A palavra aqui, tribulação, é tlipsis. A palavra aqui, peirasmos, significa outra coisa. Teste, prova, tentação, experimento. Não tem nada a ver, as palavras são distintas. Agora, o que eles dizem? Só deixei aqui para lembrar, Apocalipse 3, 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A todas as 7 igrejas. Você tem lá 7 igrejas. Igreja de Éfeso. Coloquei aqui só o nome delas, né? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que algumas... Estão todas elas aqui na Turquia, na região da Turquia, na Ásia, na época chamada Ásia, a região da Turquia atual. Então, veja bem, o que essas pessoas dizem? Que a igreja atual é a Filadélfia, que vai ser arrebatada antes da grande tribulação. E aí, então, as pessoas que ficaram para trás, supostamente ficaram para trás, seria o povo de Laodiceia. Ou seja, os desviados serão os grandes mártires. Se a pessoa não está sendo fiel hoje, vai ser fiel depois, vão morrer, que aí é um absurdo, isso é uma heresia sem tamanho, falar que eles vão ter que morrer para serem salvos, e que aí os primeiros aqui foram salvos pelo sangue do Cordeiro, e os outros vão ter que morrer pelo seu próprio sangue. Peraí,
Até os mártires, Apocalipse 7, a Bíblia fala que eles branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Agora eu te pergunto, sinceramente, você acha que a igreja de hoje ela pode ser representada pela Filadélfia? Uma igreja que tem amor fraternal? É sério mesmo? Eu não acho, não. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Todas essas igrejas existiam, de fato, na época de João. As cartas foram enviadas literalmente para cada uma dessas igrejas. Os defeitos e as qualidades delas eram reais naquele tempo. Porém, algumas pessoas têm aplicado, eu não acho isso incorreto, aplicado às igrejas como também figuras dos períodos da igreja. Por exemplo, a primeira igreja de Éfeso seria o período da igreja primitiva, né? Em que em determinado momento você vê que ela também perdeu o primeiro amor e por isso ela é repreendida para que levantasse de novo o primeiro amor do coração dela. O que é o primeiro amor? É o desejo de ganhar almas, tá? E aqui você vê uma certa resistência em pregar os gentios e depois Deus vai contornando essas coisas. A segunda igreja, Esmina, é o período da perseguição. E aí vai, eles vão pegando as igrejas, os seus períodos. Porém, deixa eu dizer uma coisa, até chegar ao período do fim. Suponhamos que essa interpretação esteja correta, eu não duvido que ela também seja boa, essa aplicação, e correta não, tá? Não duvido não. Não descarto, né? Mas vamos lá. Em todos esses períodos houve perseguição. Todos. Só aqui que não vai haver perseguição. Em todos os períodos. Para você ter ideia. Afinal de contas, qual delas é a igreja do Senhor? Qual delas é a noiva do Cordeiro? Aí eu vou falar de períodos. Qual delas é a noiva do Cordeiro? Todas. Todas elas representam os períodos da noiva do Cordeiro. Todas elas são igreja. Deus não chama nenhuma delas, nem Laodiceia, Deus chama de prostituta. Aponta os erros, mas fala que a igreja é dele. Ele anda nos 7 castiçais de ouro. Os castiçais são dele. Ele repreende quem ele ama e tudo mais. Agora vamos lá. Se algumas pessoas dizem hoje, sabe o que as pessoas dizem? Que o arrebatamento vai acontecer porque Deus não vai deixar a igreja ser perseguida pelo anticristo, porque Deus não vai deixar a noiva do Cordeiro sofrer. Então fale isso para Éfeso, porque lá, no início, Estevão foi apedrejado e morto, foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Desconsiderando, é claro, se você considerar o primeiro absoluto, é Cristo, né? Não estou comparando isso. Estou falando depois. Estevão, o primeiro mártir. Estéfanos, coroa, nome dele. Agora, você continua vendo perseguição o tempo todo. Por exemplo, todos os apóstolos de Jesus foram martirizados, com exceção de João, que, até onde se sabe, morreu de velhice. Agora, todos os outros morreram martirizados. Eles não faziam parte da noiva do Cordeiro? Por que Deus permitiu eles morrerem em perseguições e só agora essa igreja atual? Mas é porque essa igreja agora tem amor fraterno, né? Que lindo! Você vê o amor solto aí nas congregações, não é assim? É claro que não. Irmãos, nós precisamos entender em todos esses períodos, se nós considerarmos períodos da igreja, em todos esses períodos houve e sempre haverá perseguição, tortura e morte contra cristãos. Ah, mas no Brasil eu não vejo isso. Ah, mas você vê uma igreja séria? Uma igreja que está batendo de frente com as irregularidades? Não. Mas lá no Oriente Médio você vê perseguição e morte contra os cristãos. Lá na África, pesquisa para você ver. A igreja nunca teve momentos em que absolutamente todos os cristãos no mundo estavam em paz. Não. Você pode ter certeza, sempre tiveram cristãos perseguidos. Então, essa falácia de que, porque Filadélfia, que Deus não deixa a noiva sofrer, você está desconsiderando Estevão como noivo do Cordeiro, todos os apóstolos, todos os mártires ao longo da igreja, John Hus e outros que morreram queimados perto do nosso período agora. E aí, não faz parte da noiva do Cordeiro? Sabe, irmão, nós precisamos tirar isso da cabeça. Ah, pastor, mas tem esse texto aqui, ó. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. A palavra salvo e seremos é a mesma que é sozo. Se eu não me engano, é isso aqui mesmo. Vamos lá. Seremos salvos da ira.
palavra ira, org, que significa... Aqui eu errei, hein? Deveria ter conferido isso aqui antes. Não tem problema não. 5, 9. A palavra org significa raiva, disposição natural, mau humor, caráter, movimento ou agitação da alma, impulso, desejo, raiva, ira, indignação. Seremos salvos da ira, ira mesmo, fúria de Deus. Vou trocar aqui porque fez o Ctrl+C, Ctrl+V, acabou que copiou errado, né? E para guardares do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura, da ira futura. Espera aí. Para ser salvo da ira de Deus, precisa ser arrebatado até as nuvens? Claro que não. Mas vamos supor que sim. Jesus nos livra da ira vindoura. Porque Deus não nos destinou para a ira, é claro que não. Mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. De novo, aqui está escrito errado. Org é fúria, raiva, ira. Veja bem, irmãos. Efésios 2, 1 a 3. E vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Tem gente que fala que Satanás está preso. É claro que não. Aí ele soltei. Do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, no passado, por natureza, filhos da ira. Olha que expressão dura, filhos da ira. Quem são os filhos da ira? Os filhos da desobediência. Quem vive na desobediência é filho da ira, como os outros também. Nós éramos assim como os outros. Certo? Porém, quando você foi vivificado e parou com a sua vida de ofensas e pecados, você anda agora em obediência. Obediência. E não em desobediência, você não é mais filho da ira. A igreja será arrebatada na 7ª e última trombeta, que é antes da ira de Deus org, a qual esses textos em Romanos 5 também se referem. A ressurreição dos santos e o arrebatamento, segundo as Escrituras, acontece ante ou diante no momento da última trombeta, que está em 1 Coríntios 15, 51 e 52. Isso é, a 7ª trombeta, pois é a última. Se você falar que o arrebatamento acontece antes da última trombeta, e a ressurreição também, já está errado, porque Paulo fala que o arrebatamento é na última trombeta. Ah, mas essa trombeta é diferente do Apocalipse. Qualquer trombeta que tocar depois já faz essa não ser a última, né? Onde os salvos terão seus corpos transformados e os que morrerem em Cristo ressuscitarão com corpos incorruptíveis. A palavra ira, org, raiva, aqui está o sentido dela, certo? Ira, indignação, raiva exibida em punição. Por isso é usado também para punição. Ela está aqui, ó. Apocalipse 6, 16 e 17, que é um aviso para o último selo. Ele fala da ira do Cordeiro que está chegando. Apocalipse, ó, o último selo. Apocalipse 11, 18, última trombeta. Está falando da org de Deus. Apocalipse 14, 10, um aviso também da ira de Deus que se aproxima. Apocalipse 16, 19, está na última taça, Apocalipse 19, 15, na vinda de Cristo. Porque a vinda de Cristo está aqui, ó. Último selo, última trombeta, última taça. Detalhe, Apocalipse 6 está ocorrendo um aviso da vinda do Cordeiro. É vindo. Está chegando. É chegado. Ou seja, eles estão atentos a todos os sinais. Acabou de acontecer o último sinal aqui, ó.
Cadê? Aqui, ó. Pouco antes do verso 16, você vai ver que acontece o quê? O sol escurece, a lua não dá sua luz, as estrelas caem do céu. Quer dizer, agora os últimos sinais aconteceram e aí você sabe o quê? O que é a sequência? O dia da vinda de Cristo. Está tudo ligado. Ah, pastor, mas na última taça, todas as taças são as taças da ira de Deus. Mas aqui você vê a conclusão na última taça. E as primeiras taças caíram sobre a igreja? Não. Mas como que não caiu se a igreja estava aqui? A gente vai ver isso agora. A ira de Deus somente cairá sobre aqueles que são desobedientes à palavra de Deus. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus serão salvos da sua ira no dia em que ele se manifestar. Não confundam uma coisa que muita gente confunde: perseguição do anticristo ou a perseguição contra a igreja, que é contra os santos. Afinal de contas, ele é anticristo. Cristo Jesus está no céu, mas o seu corpo, Cristo, o corpo dele está na terra, que somos nós. Então ele vai perseguir o corpo de Cristo, quem é? A igreja. Ou vai falar que santos aqui é outro grupo que não é a igreja. Existe outro tipo de santo que não é lavado e remido no sangue de Jesus? Não existe. Então a perseguição é contra Cristo, contra o seu corpo, evidentemente, que é contra os santos. Perseguição. Não confunde perseguição com ira de Deus. A ira de Deus é contra os ímpios, não é contra os santos. A perseguição do anticristo pode ser contra os ímpios? Não. A ira de Deus é contra os santos? Não. Então não confunda essas duas coisas. Tá certo? Vamos continuar. Ficou claro aí? Pulando. A igreja sofrerá a cólera de Deus derramada em 7 flagelos? Não. Por quê? Porque eu falei aqui que a palavra orgue aparece na última taça. Mas então as outras 6 vão cair na igreja? Não, não, não. No Egito, Moisés e Arão eram 2 testemunhas de Deus ali, uma figura, evidentemente, foram enviados por Deus para libertar o povo da opressão de Faraó. E Deus manifestou o seu poder através das pragas no Egito, sem que as pragas atingissem o seu povo, que também estava no Egito. Assim, esse contexto nos mostra um protótipo do que acontecerá na grande tribulação no ministério das 2 testemunhas. Nós temos aqui um protótipo das 2 testemunhas que tinha poder sobre as pragas. Certo? Fica atento aí que você vai entender. As 2 testemunhas terão, né, autoridade sobre esses flagelos. Aqui fala assim, as 2 testemunhas, os 2 profetas, têm poder para fechar o céu. Olha, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas, para convertê-la em sangue. Olha, parece o que aconteceu com Moisés e Arão, né? E para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, todas quantas vezes quiserem. Então eles têm domínio sobre as pragas, quantas vezes quiserem. Vamos lá. Como aconteceu com Moisés e Arão. Um detalhe para você meditar. Uma prova que Gideão fez a Deus. E disse Gideão a Deus. Deus chama ele para uma grande obra. Aí ele fala, se has de livrar Israel pela minha mão, como disseste, eis que eu porei um velo de lã na eira, vou dizer assim, um algodão de lã, né? Um bolinho assim. Se o orvalho da chuva, antes da chuva, aquele orvalho, estiver somente no velo e toda a terra ficar seca, então conhecereis que hás de livrar Israel por minha mão, como disseste. Olha o teste que Gideão faz. Ele pega, eu vou traduzir na linguagem de hoje para nós. Ele pega um pouquinho de algodão, mas ali é lã, né? E coloca isso aí na terra. E fala assim, olha, vai cair o orvalho de noite. Se o orvalho, eu quero que o orvalho caia só nele, só nesse algodão, ou seja, nessa lã, e a terra fica seca. Aí eu sei que é o Senhor que falou isso. E assim aconteceu. Porque no outro dia levantou de madrugada, apertou o velo e do orvalho que espremeu do velo encheu uma taça de água. Olha que interessante. Uma taça de água. Ele espremeu e encheu uma taça de água. E disse Gideão a Deus, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só essa vez.
Rogo-te que só essa vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco. E em toda a terra haja orvalho. Agora eu quero que o velo fique seco e o orvalho cai e molhe a terra toda. E assim, e Deus fez assim naquela noite, pois só ficou seco o velo, né? E sobre toda a terra havia orvalho. Olha que prova interessante que ele faz do poder de Deus. Senhor, eu quero que o Senhor molhe só esse velo e tudo fica seco. Aí Deus molhou, encheu até uma taça d'água. Depois ele faz o contrário. Não, eu quero que agora molhe tudo em volta, mas o velo fica seco. Primeiro ele fala para molhar o velo e o resto ficar seco. Agora ele fala para ficar seco o velo e o resto fica molhado. E Deus faz. Agora, irmão. Pastor, como é que vai acontecer na grande tribulação? Se a taça é derramada aqui e não vai cair sobre os crentes. Como pode isso? Tá aqui, ó. Como é que pode isso? Lembra disso aqui? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido? Pois é, esse é o poder do nosso Deus. Veja bem, as pragas do Egito que eram protótipo do que vai acontecer. Se os irmãos creem que Deus lançou a praga contra o Egito e preservou o povo de Israel lá dentro do Egito, ou Deus arrebatou eles? Não, o povo estava lá dentro, que é uma prova. Vamos lá. Êxodo 1, 8, 21 e 23. Por quê? Se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e as tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu, Deus fala, eu separarei a terra de Gósen, no Egito, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxames de mosca, para que saibais que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo, e amanhã será este sinal. Pronto. O povo de Israel estava dentro do Egito. Deus protege o povo de Israel. Outra coisa. Eis que a mão do Senhor será sobre o teu gado que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois, sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará separação entre o gado dos israelitas e o gado dos egípcios, para que nada morra de tudo que for dos filhos de Israel. Pronto, Deus protegeu o povo de Israel dentro do Egito. E a saraiva ou granizo, deve estar na sua Bíblia, feriu em toda a terra do Egito tudo que havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu, agora de outra praga, né? Feriu toda a erva do campo, quebrou todas as árvores do campo, somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Esse é o poder do nosso Deus. E Moisés estendeu a mão, outra praga, para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Olha, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Esse é o nosso Deus, irmão. Nós nunca receberemos pragas vindas de Deus. Olha, praga vinda da parte de Deus nunca cai sobre os filhos de Deus. É aí que nós precisamos entender. Ah, pode ser taça, trombeta, selo, pode ser o que for, qualquer nome que você quiser dar. Não cai praga de Deus sobre os filhos de Deus que não estiverem em desobediência. Porque a ira de Deus cai sobre os desobedientes, lembra disso? Pois bem. O que eu quero dizer com isso? Não adianta você ter nome de crente, mas não ser um crente verdadeiro, né? Mais uma praga. Assim, pois, o comereis. Está falando da Páscoa. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Lombos cingidos, sapato nos pés, cajado na mão. Sabe o que ele está falando aqui? Você lembra quando Paulo fala em Efésios 6 da armadura de Deus? Pois é. Irmão, se você não tiver revestido, se você não tiver vestido com a armadura de Deus, ele fala aqui, revesti-vos, pois, Efésios 6:11, de toda a armadura de Deus, para que possais resistir firmes contra as astutas ciladas do diabo.
Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. Tome toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos. Cingir os vossos lombos, lombos cingidos. Com a verdade, vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com quais podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Detalhe importante, orando em todo o tempo, com oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aqui você vê uma figura do que ele está falando sobre isso. Por quê? Você vai comer o quê? O cordeiro da Páscoa, que é um símbolo de Cristo, está relacionado lá. E fala assim, e o comereis apressadamente. Essa é a Páscoa do Senhor, que te livra. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós. A Páscoa, Pesach. E não haverá entre vós praga de mortandade quando eu ferir a terra do Egito. Não haverá entre vós, todo mundo vai morrer no Egito, lá os primogênitos. Mas entre vocês não vai haver morte. Esse é o nosso Deus. Ele sabe separar quem é dele e quem não é dele. Quando ele lança a praga sobre o mundo, a praga não cai sobre os que são dele. O Deus não tem poder para isso. Por isso eu termino esse estudo dizendo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. No mesmo Salmo, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Que Deus te abençoe. Até o próximo estudo. Se Deus assim permitir, um forte abraço. Ore por nós.